Fala galera, vamos fazer agora aqui as questões de movimento uniforme e movimento uniformemente variado, né? Então, ó, questão 1. Considere uma flecha movendo-se com uma velocidade constante de módulo 260 metros por segundo. O ruído produzido pelo impacto da flecha com o alvo é ouvido pelo atirador 1,5 segundos após o disparo. Considerando-se que o módulo da velocidade do som no ar seja de 340 metros por segundo, pode-se afirmar que a distância do alvo ao atirador é... Então, olha só, aqui está o atirador, né? Vou botar T, aqui está o alvo, vou botar L, né? Ele dispara a flecha vai com uma velocidade de 260 metros por segundo e retorna com uma velocidade, ou melhor, e quando bate aqui faz um som, e esse som retorna até o ouvido do atirador com uma velocidade de 340 metros por segundo, né? O tempo que demora para a flecha ir, né, vou chamar de T1, e o tempo do som voltar, que eu vou chamar de T2, é de 1,5 segundos. Então, ó, o tempo total, que é o tempo 1 mais o tempo 2, igual a 1,5 segundos, né? Tem duas formas de fazer essa questão. Uma que é o mais tradicional, que demora bastante, e uma que é mais macetada, que é mais rápido, né? Uma das formas que a gente tem, né, de resolver essa questão é falar o seguinte, olha só. A primeira forma que eu não vou fazer, só vou dar a ideia para vocês. A velocidade média é a distância dividido pelo tempo. E a distância vai ser o quê? A distância é percorrida duas vezes nesse intervalo, ó. A flecha avança uma distância e retorna, né, a mesma distância. Uma com essa velocidade e outra aqui, né? Então, ó, 2D dividido pelo tempo total, né? Que é o tempo 1 mais o tempo 2. Tudo bem? Se você começar a fazer aqueles sisteminha, né, de velocidade média, tempo 1, tempo 2, você consegue resolver, né? Para quem não entendeu ainda, olha só. O tempo 1 ele seria o quê? Ele seria a distância D dividido por 260. O tempo 2 seria D também, dividido por 340. E aí você pode pegar o seguinte, se você quer descobrir qual é a velocidade média, faz um sistema aqui. Se você quer descobrir qual é o valor de D, joga aqui. Tudo bem? A segunda forma de fazer é o seguinte, como isso daqui é uma questão que fala de velocidade média, de dois trechos idênticos de mesmo comprimento, a velocidade média é 2 vezes V1 vezes V2 dividido por V1 mais V2. E isso é igual à distância percorrida, no caso 2D, dividido pelo tempo total, 1,5, né? Então, olha só, as duas formas dá para fazer, né? Ou você tenta achar a velocidade média e depois joga para cá, também dá para fazer, mas é o jeito mais complicado de todos. Ou você pega T1 mais T2, esses dois aqui, e iguala a 1,5, ou você resolve essa equação aqui, tudo bem? Então vamos lá, eu acho, olhando aqui, da forma que eu já organizei, a mais rápida de resolver é realmente por aquela primeira. Olha só, vamos lá. O tempo total é T1 mais T2, e ele tem que dar 1,5. O tempo 1 é o quê? O tempo 1 é o tempo que demora para a flecha ir do atirador até o alvo, né? Esse tempo é o quê? A distância D dividido pela velocidade média nesse intervalo. Então, ó, D sobre 260, ó. D sobre 260, mais, né, T2, que é o tempo do som voltar do alvo até o atirador, né? Que vai ser o quê? A distância D, a mesma, né, dividido pela velocidade, 340. Então, D dividido por 340. Isso tem que dar 1,5, tá? Então, olha só, qual vai ser o MMC que a gente tem aqui? É um MMC chato de fazer, né? Convenhamos, mas vamos lá. Vamos botar aqui, ó, vamos ver, ó, olhando o 26 e o 34, a gente repara, né, que ambos são múltiplos de 10, ambos são múltiplos de 2, né, então eles são múltiplos de 20, e aí, interessante é que 26 é o dobro de 13, que é o número primo, e 34 é o dobro de 17, que é primo também. Então, a gente consegue perceber aí que você poderia simplesmente multiplicar um por 17 e o outro por 13, né? Porque essencialmente esse número aqui é o quê? É 13 vezes 20. Isso aqui é o quê? 17 vezes 20.
Então, multiplica esse por 17, esse por 13. E apesar de a gente não saber qual é MMC, a gente sabe que tem que multiplicar por 13, por 17 e por 20, né? Não precisa calcular isso aí, só resolver essa conta. Aí vamos lá, ó. 17 vezes D, 17D, mais 13 vezes D, 13D. Aí esse número esquisito vezes 1,5, né? Eu vou multiplicar agora, só para a gente já botar na conta, 1,5 por 20, que dá 30. Fica muito mais fácil fazer a conta. Então, 30 vezes 13 vezes 17, né? 17 mais 13 vai dar 30D, igual a 30 vezes 13 vezes 17. E por muita sorte, né? A conta que ficou bem rápida de fazer. 13 vezes 17 é quanto? 170, 3, 34, 204, 221. Pelas múltiplas escolhas, com certeza esse daqui, tá? Então, a distância é essa daí. Então, olha só, é uma questão até relativamente rápida de você fazer, se você pegar os atalhos, né? Então, vamos lá. Questão 2. Os cães estão aqui do lado, estão latindo pra caramba, meu Deus do céu. Bom, questão 2. Um cãozinho está a 10 metros de um balão pousado no solo. O cão começa a correr em direção ao balão no mesmo instante em que este se desprende do solo e inicia uma ascensão vertical. Se o cão corre com velocidade de 2 metros por segundo e o balão ascende com uma velocidade de 1 metro por segundo, qual a distância mínima entre o cão e o balão? Então o que está acontecendo isso aqui, ó? Inicialmente estava aqui o cão, né? Vou fingir que ele é uma caixinha aqui, acabou. E aqui estava o balão, a bolinha, né? A distância inicial entre eles foi dada. E aí, esse cão, ele começa a andar para o lado a 2 metros por segundo e o balão começa a subir a 1 metro por segundo. Tudo bem? A distância inicial entre eles é essa daqui, 10 metros. Aí depois, vamos lá, depois de 1 segundo, olha só, depois de 1 segundo, o cão vai estar aqui a 8 metros, né, do balão, e o balão ele vai estar a 1 metro do chão. E a nova distância entre o cão e o balão vai ser essa daqui, né? A distância é uma linha reta, né? Então ele vai ser, ó, presta atenção, isso aqui 90 graus, né? É a diagonal que você vai ter desse retângulo aqui, né? É a hipotenusa desse triângulo retângulo. Cateto aqui 8, esse cateto 1, né? Por que é 8 e por que é 1? Olha só, essa distância era 10 metros. O cão andou em 1 segundo 2 metros, reduziu para 8 aqui. Mas ao mesmo tempo o balão subiu 1 metro. Então, ó, 8, 1, hipotenusa. Só que se ele andar mais 1 segundo, ele vai parar aqui e o balão ele vai subir mais 1, né? Vai parar lá em cima, vai subir mais 1 metro. A nova distância vai ser isso aqui, que novamente vai ser um triângulo retângulo. Aqui você vai ter 6, né? Porque ele em 2 segundos anda 4. E aqui vai ser 2. Então, ó, 6, 4. Resta achar aqui a hipotenusa. E só para deixar bem claro, vamos fazer o último aqui, ó. Se ele andar mais 1 segundo, ele vai parar aqui e o balão vai subir mais 1, né? E aí, ó, a nova distância será essa daqui, ó. Novamente, vai ser a hipotenusa de um triângulo retângulo. Ele vai ter andado em 3 segundos 6 metros, então ele vai estar a 4 metros, né, do onde o balão estava, e o balão vai ter subido 3. Aqui, ó, 4, 3, a gente até sabe de cabeça que vai dar 5. Só que a gente não pode ficar fazendo isso aqui eternamente, né? A gente tem que descobrir, de forma geral, como que a gente pode determinar a menor distância possível, ok? Então, olha só, vamos pegar o seguinte, ó. A distância, ela sempre vai ser a hipotenusa de um triângulo, né? De forma generalizada, a gente pode falar, né, que um ponto qualquer aqui, ó, né, você vai ter o cateto aqui na base e vai ter outro cateto aqui na altura. E aqui é a distância D. Essa distância D, né, ela vai ser a hipotenusa de um triângulo retângulo. Então a gente pode botar assim, ó, a hipotenusa de um triângulo retângulo ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então, cateto 1 ao quadrado mais cateto 2 ao quadrado, tá? Geralmente, a gente pode colocar em função do tempo, né? Esses dois catetos aqui. Por quê? Olha só. Inicialmente,
era 10 metros aqui, correto? E aí, a partir de um determinado tempo t, essa distância vai diminuindo. Em 1 segundo diminui 2, em 2 segundos diminui 4. Então você pode falar basicamente que esse cateto aqui ele é quanto? Ele vai ser 10 menos o quanto diminuiu, e ele diminui 2 a cada intervalo de tempo t. Então aqui é 10 menos 2t. Então 10 menos 2t é 1 cateto. Mas, né, aqui, ó, qual vai ser a altura? 1 metro por segundo? Em 1 segundo é 1, em 2 segundos é 2, em 3 segundos é 3, em t segundos é t. Então, ó, t ao quadrado. Então a diagonal é essa, né? É claro que à primeira vista não é um pensamento que a gente teria, né? Mas quanto mais você vai fazendo questões, você repara que em cinemática, muitas questões, o ideal é você fazer o quê? Colocar em função do tempo, porque a gente está acostumado a usar a função horária, né? Então, tentem sempre fazer isso, né? Na dúvida, claro. Então vamos lá, a questão é saber qual é a distância mínima. A distância mínima é quando isso aqui for o mínimo, né? Como a gente está falando de uma raiz quadrada, aqui dentro tem que ser um valor positivo, né? Estou trabalhando com números reais. Então, basicamente, né, o que a gente vai ter aqui? A distância mínima vai ser quando o que está dentro da raiz for mínimo. E aí, vamos tentar trabalhar melhor isso daqui, ó. Vamos tentar trabalhar melhor essa equação, essa equação aqui, né? Vamos chamar dessa forma, ou essa função, fica melhor. Ó, 10 menos 2t ao quadrado. A gente pode fazer um produto notável, né? Quadrado do primeiro, 100, né? Como é menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então 2 vezes 10, 20, vezes 2, 40. 40t, né? Porque é 2t. Mais o quadrado do segundo, 4t ao quadrado. Sem poder esquecer, né? Aquele outro t ao quadrado que estava ali do lado, tá? Aí o que a gente vai fazer agora? Olha só. Isso aqui está dentro da raiz, né? Só que aí não importa mais a raiz. A menor distância vai ser quando isso aqui for menor. Vamos analisar o que está acontecendo aqui, ó. Então vai ficar, ó, 100 menos 40t mais 5t ao quadrado, né? Se a gente colocasse aqui uma função, né, quadrática aqui, no eixo do y e x e tal, né? Isso aqui é uma função de segundo grau com o coeficiente a positivo. Então ela vai ter uma aparência assim, mais ou menos. Ela vai ter um ponto mínimo. É esse ponto mínimo que a gente quer, né? A coordenada x é o tempo, a outra coordenada é a distância, né? Se a questão não quer saber qual é a distância mínima, a gente quer saber qual é o y do vértice. O y do vértice é o quê? Né? Ele vai ser menos delta sobre 4a. Então, menos delta, vamos lá. Menos b ao quadrado, menos 40 ao quadrado é 1.600. Menos 4 vezes a, que é 5, vezes c, que é 100. Isso dividido, ó, por 4a, 4 vezes 5. Né? Aí você vai ter aqui, ó. Cadê? Vamos lá. Aí você vai ter aqui 1.600 menos, ó, 4 vezes 5, 20, 20 vezes 100, 2.000. 1.600 menos 2.000, né, menos 400. Com menos vai dar positivo 400. Divide por 20, né, 4 vezes 5, vai dar 20. Tudo bem? Só que a distância não é essa, né? Isso aqui é o que está dentro da raiz. Então, de fato, a distância é o quê? A gente quer a menor distância possível é a raiz de 20. Raiz de 20 é raiz de 4 vezes 5, né? Então, dá para faturar rapidinho aqui, ó, 2 raiz de 5 metros, tá? Então, essa é a resposta. Tudo bem? É a menor distância entre eles, tá? É uma questão que é fácil, relativamente falando, na matemática, mas tem que pensar bastante. Vamos lá, questão 3. Bom, um automóvel de massa 10 elevado a 3 kg, né, 1.000 kg, que se move com velocidade de 72 km por hora, é freado e desenvolve então um MURV, né, um movimento uniformemente variado, parando após percorrer 50 metros. O módulo da aceleração é, olha só, típica questão de Torricelli, da velocidade inicial e final. Final porque ele fala que é freado, né? Então se ele vai ser freado, ele vai parar, a velocidade final vai ser 0. E ele dá distância. Se ele dá distância, velocidades e quer saber a aceleração, isso aqui é Torricelli. Velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado, né? Menos 2 vezes a aceleração vezes a
distância, né? Menos não, desculpa, mais. Aqui. Então vamos lá. O que a gente vai fazer aqui agora? Ó? Velocidade final, 0 ao quadrado. Velocidade inicial, 72 km por hora e a distância está em metro. Então vamos usar tudo no SI. 72 km por hora é 20 metros por segundo, né? Só dividir por 3,6, então é 20 ao quadrado. Agora, a aceleração ela vai ser negativa porque é um movimento retardado, né? Movimento retardado, por definição, ele tem uma aceleração, né, contrária à velocidade. Se eu botei a velocidade aqui positiva, a aceleração vai ser negativa. Então, menos 2 vezes a aceleração vezes a distância, né? Agora é só resolver isso aqui. Passa para o outro lado, ó, 2 vezes 50, 100. Então, ó, 100A, né, porque 0 ao quadrado é 0, igual a 400. Corta 2 zeros, né, a aceleração é 4 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, resposta, letra B. Questão direta, rápida e simples, né? Continuando aí. Próxima questão, questão 4. Ó, questão 4, ela vai falar que um objeto A encontra-se parado quando por ele passa um objeto B com velocidade constante de módulo igual a 8 metros por segundo. No instante da ultrapassagem, imprime-se ao objeto A uma aceleração de módulo igual a 0,2 metros por segundo ao quadrado, na mesma direção e sentido da velocidade de B. Qual a velocidade de A quando ele alcançar o objeto B e sua velocidade média nesse intervalo de tempo? Olha só. Então você tem o seguinte, ó, olhando de cima, tá? Para ficar mais fácil. Você vai ter aí um objeto A e um objeto B. Deixa eu só ver qual é qual. A encontra-se parado. A encontra-se parado, né, e por ele passa um camarada B em movimento uniforme com uma velocidade de 8 metros por segundo. Né? Não é ao quadrado não, 8 metros por segundo. Eita porra. Ó, aí, nesse instante que ocorre a ultrapassagem, o A ele começa a acelerar com uma aceleração de 0,2 metros por segundo ao quadrado. A questão ela quer saber o seguinte: evidentemente B vai sair muito mais rápido, só que com o passar do tempo A vai aumentando a velocidade, chega uma hora que A fica tão rápido que ele começa a se aproximar de B e de novo vai ter um encontro. A questão quer saber isso, né? Basicamente o encontro. O que ele quer saber do encontro? Qual é a velocidade, né, que vai ter nesse encontro? Uma das formas de você fazer é descobrir quando ocorre o encontro. Como que você faz para descobrir quando ocorre um encontro? Você pode pegar as equações, né, tipo os horários de posição deles e igualar. Né? Você pode falar o seguinte, ó, a posição de A ela vai ser o quê? Como é movimento uniformemente variado, porque a aceleração é constante, ela é a posição inicial mais velocidade inicial vezes tempo, mais aceleração tempo ao quadrado sobre 2. Quando você jogar os valores aqui, você pode tomar como referência aqui a posição inicial e falar que ele é 0, né? Pode botar 0 aqui. Você vai descobrir uma função que relaciona o tempo com a posição dele. De B, movimento uniforme, posição inicial, mais velocidade vezes tempo, né? Aí você pega SA e fala que é igual a SB. Você vai igualar esse lado aqui a esse. E você vai descobrir o tempo que eles se encontram. Descobrindo o tempo que eles se encontram, você consegue descobrir qual é a velocidade, né, pegando a função horária de velocidade do A. Esse é o método padrão. Qual é o outro método? É o método da gravata, né, que você faz em gráficos, né? Imagina que você tem aqui um gráfico, metro por segundo, ó, por tempo, né? A questão não deu, mas você pode fingir. Como é que está se comportando o B? O B está no movimento uniforme. Então, é 8 para sempre aqui, né? A velocidade não vai mudar. E como é que está se comportando o A? O A ele partiu do repouso, então do zero. E ele começa, né, a acelerar, com uma aceleração constante. Então, uma reta, né, que você vai ter para cima porque está aumentando a velocidade. Tudo bem? Nós sabemos que nesse gráfico, né, a área ela é numericamente, né, igual ao ΔS, a variação da posição, que numa questão de movimento retilíneo, né, você pode falar que a variação da posição é igual à distância percorrida efetivamente. Então, olha só, o que a gente pode falar aqui? Vai ter um determinado instante, né, vamos chamar instante T, que eles vão se encontrar, né? Para eles se encontrarem, significa que A vai ter andado uma distância que vai ser a mesma que B vai ter andado.
não é isso? Qual é a distância que o A ele anda? Bom, o A vai andar a área aqui, ó, a área que você vai ter aqui. Isso aqui é um retângulo, né? Então, ó, a distância que A vai percorrer vai ser a área do retângulo, 8 vezes T, né? Qual vai ser a área do camarada IA, né? Que é o triângulo, né? A área vai ser a área de um triângulo, que vai ser isso aqui. Essas áreas têm que ser iguais. A área do triângulo é base, T, vezes altura, não sei, né? É a velocidade. É uma velocidade aí. Qual a velocidade? A velocidade que ele vai ter quando eles se encontrarem. V dividido por 2. E aí você resolve, né? Olha só, isso daqui vai ser uma equação, né, que você vai ter. E eu vou fazer uma coisa que é meio perigosa, né? Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou cortar o T. Eu só posso cortar o T quando o T não é zero, né? Porque se eu passar o T para o outro lado, ele vai passar dividindo, né? Nós sabemos que no tempo igual a zero, eles vão estar juntos, né? Mas eles vão estar juntos, a gente já sabe disso, né? É quando começa. Eu já sei que zero não é uma possibilidade para gente, então por isso que eu estou cortando aqui. E aí você vai ter o seguinte, ó. Você vai ter 8 vezes 2 igual a V. 8 vezes 2 dá 16 metros por segundo, que já é o que a questão quer. A questão quer saber qual é a velocidade que o carro vai ter, o carro A, quando ele alcançar o carro B. É isso, já acabou. É só isso daqui mesmo. Tudo bem? E aí, qual é a velocidade média? A velocidade média no move é a velocidade em um ponto mais no outro dividido por 2, né? Então vamos lá. Qual é a velocidade no início desse carro? 0. Qual é a velocidade no final? 16 dividido por 2. Então 16 dividido por 2 dá 8 metros por segundo, tá? Então a resposta certa é a letra C. Não tem muito o que discutir aí, né? 16 metros por segundo é a velocidade que ele vai ter quando ele alcança e 8 metros por segundo é a velocidade média, tá? Bom, continuando aí. Vamos falar da 5 agora. Ó, questão 5. A função horária do movimento de uma partícula é expressa por S igual a T ao quadrado menos 10T mais 24. Isso aqui é um movimento uniformemente variado, a gente sabe disso. A questão quer saber qual é o espaço, ou seja, qual é a posição do móvel quando ele muda, né, de sentido. Né? Então, olha só o que está acontecendo. Para ficar mais fácil de visualizar, vamos botar um gráfico aqui. Ó. Posição por tempo. Isso aqui, né, é uma parábola no gráfico e tem o A positivo. Então, a concavidade é para cima. Né? Ela vai ser assim. Correto? Ela vai ter um ponto, que é o vértice. Né? Agora, olha só. Nós sabemos que nesse gráfico, né, vamos pegar aqui o tempo igual a zero. Ó, zero vai ser 24. Né? O tempo positivo, é lá para cima. Eu, sinceramente, não sei quando se vai ter raiz, mas enfim, não importa muito. Vamos fingir que não tem raiz. Tá? Raiz real, né? Vamos botar assim. Desse ponto até o vértice, né, a velocidade é negativa. Por que eu posso afirmar isso? Porque ó, a tangente que eu tenho do ângulo que ele faz com a horizontal, ela está com o ângulo para baixo, né, que vai ser no quarto quadrante aqui. A tangente no quarto quadrante é negativa, né? E nós sabemos que no gráfico de posição por tempo, a tangente do ângulo, né, ela vai ser igual à velocidade. Então a gente sabe que aqui, ó, velocidade negativa, e ele quando passa, olha só, passa a ter um ângulo no primeiro quadrante, passa a ter um ângulo, ó, positivo aqui com uma tangente positiva. Então, basicamente, esse eixo de simetria, ele fala, por um lado, velocidade de um sentido, por outro lado, velocidade no outro. Ou seja, você pode falar com certeza que no vértice, né, ocorre a troca de sentido no movimento. A velocidade muda o sentido, tá? Se eu quero saber qual é o tempo que ocorre a mudança, eu vou achar o t do vértice, né, o x do vértice. Se eu quero saber qual é a posição que ocorre a mudança, eu acho o s do vértice, né, o y do vértice. É o que eu quero. Então, a gente vai achar aqui, ó, o s do vértice, né, que vai ser o menos delta dividido por 4a. Então, menos delta, vamos lá, menos b ao quadrado, 100, menos 4a, 1 vezes c, 24, dividido por 4a, né?
4. 4 vezes 1, né? Aí, ó, a posição, né, que ele vai ter a troca vai ser, vamos lá, menos 100. Aí, vamos lá, 4 vezes 1, 4 vezes 24 é 96. Dividido por 4. Vai dar, ó, menos, né? Isso aqui dá 4, é menos 4 dividido por 4. Dá menos 1 metro. Então, ele inverte o sentido do movimento no espaço menos 1 metro. Tudo bem? Então, basicamente é isso daí, né? O restante de movimento uniformemente variado, a gente vai explorar um pouquinho ainda nas questões de gráficos, tá? Mas, geralmente, as questões que caem de movimento uniformemente variado, elas giram em torno disso que a gente viu, né? E com um pouco de criatividade, né? Como são assuntos muito simples, eles vão colocar na prova de vocês ou com uma matemática mais pesada ou com uma criatividade maior, né? Não tem muito para onde correr.